www.radiovox.org. Boa noite, caros amigos da Rádio Vox. Estamos ao vivo aqui com o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o nosso amigo Dante Mantovani. Tudo bem, Eduardo? Como vão as coisas aí em Brasília, people? Boa noite, Alex Pereira. Boa noite, Dante Mantovani. A todos que nos ouvem. Agradecer primeiramente a abertura que o espaço aí que a Rádio Vox me proporciona. E Brasília está pegando fogo. Tem muita gente aí fazendo brincadeira, fazendo memes aí com o japonês da Polícia Federal, falando que tem muito deputado aí que está acordando 5 e meia da manhã para fazer um Cooper antes de bater às 6 horas da manhã, né? Que é o horário que comumente a Polícia Federal desencadeia as suas operações. Que os seus amigos da Polícia Federal, que você é da Polícia Federal, né? Sim, meus colegas da Polícia Federal. E, inclusive, Alex, aproveitando o gancho, só falar um pouquinho aqui para quem não me conhece, eu sou filho do deputado Jair Bolsonaro, minha formação é em Direito pela FRJ, fiz um intercâmbio de 6 meses na Universidade de Coimbra, fritei hambúrguer nas minhas férias universitárias também nos Estados Unidos, uma experiência muito boa que eu aconselho a todos a terem. E assim que eu me formei na faculdade, eu fui morar com meu pai em Brasília, para ficar focado nos estudos, e dentro de alguns meses eu passei na prova da OAB e na sequência na prova de escrivão da Polícia Federal. E comecei a minha carreira na fronteira com a Bolívia, no estado de Rondônia, na cidade de Guajará-Mirim, a 350 quilômetros de Porto Velho. Ali até agradeço a oportunidade para agradecer o 6º BIS, o Batalhão de Infantaria e Selva do Exército, que muito nos ajudava ali na região. E depois eu fui transferido para o aeroporto de Guarulhos, depois a São Paulo, capital, local onde eu me fixei. E hoje, graças a Deus, pude ser eleito deputado federal. E estamos aí nessa mesma batida, combatendo o socialismo e tentando levar uma ética para ver se a gente consegue nutrir um pouco de esperanças ao povo brasileiro. Maravilha! Muito bem, Eduardo. Em primeiro lugar, meu boa noite a você, né? Já falamos aqui um pouco antes de entrarmos ao vivo. E gostaria de te dar as boas-vindas aqui na Rádio Vox mais uma vez, sendo que você já esteve conosco lá no nosso carro de som, o Olavo Tem Razão, né? Nosso som intitulado O Olavo Tem Razão, Impreensão, lá na Avenida Paulista, no último dia 13 de dezembro. E, sintomaticamente, quando você esteve lá conosco, o povo foi lá e ovacionou sua presença, né? Mostra que você é um parlamentar muito querido aí do povo paulistano. E uma exceção, porque... Paulista, né? Porque ele é deputado federal pelo Estado de São Paulo. Exatamente, do estado de São Paulo. Inclusive, eu moro no interior aqui, Eduardo, aqui você tem muitos fãs, muitos seguidores, muitos admiradores também, viu? Bacana, então não é só na capital, não. A minha votação ela deu uma espalhada. Como a gente costuma dizer que o meu voto é o voto da família Bolsonaro toda, é um voto de opinião, e assim como o voto de pessoas que defendem uma categoria, uma classe, ele acaba dando uma espalhada, ele não se concentra em regiões. Então, em todo lugar que a gente transita, a gente acaba encontrando pessoas que são simpatizantes, apoiadores, e também muita gente que fala que não sabia que eu era candidato, por isso que não votou em mim. Eu fico muito feliz. A minha campanha foi uma campanha humilde, eu gastei pouco mais de R$52 mil. Foi a minha primeira candidatura, e graças a Deus eu consegui chegar, principalmente também graças à internet. O meu irmão no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro, ficava monitorando as minhas redes sociais e fez um excelente trabalho nesse sentido. E aproveito até o gancho para dizer que uma das propostas que eu apresentei nesse meu primeiro ano como deputado federal foi a PEC da internet livre, que visa colocar no artigo 5º da nossa Constituição, como direito fundamental, o acesso à internet. Para quê? Para que amanhã, se algum presidente que entender que tem o rei na barriga quiser restringir a internet, para que a gente possa fazer uma reclamação direta ao STF ou recorrer a quem quer que seja, já que terá sido reconhecido como direito, uma garantia fundamental, uma cláusula pétrea em nossa Constituição. Quero crer que seja aprovada ainda nessa minha primeira legislatura. STF é o tema de hoje até, né? Você está fazendo aí uma grande iniciativa para poder fazer aquilo que é a coisa mais óbvia que todo mundo deveria ter feito anteriormente. Sim.
Pois é isso que os Bolsonaros estão fazendo, né? Aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo, eles são os únicos que vão lá e fazem, por isso que eles são também os únicos que gozam, os únicos da chamada classe política que gozam de prestígio junto ao povo. Não, né? eu acho que a Porque família todos os Bolsonaro outros... são os únicos políticos do Brasil que podem andar nas ruas tranquilamente, né? Sem ser Exatamente, fichado. é isso que eu queria deixar registrado aqui, porque todos os outros políticos são rechaçados, são escorraçados em todos os lugares que vão. Exatamente. A única exceção honrosa é a família Bolsonaro. Mas já que você já tocou no assunto, Alex, eu acho que seria interessante o Eduardo comentar aí como que foi esse projeto, né, em que ele propôs aí que os ministros do STF tenham um background, né, alguma competência ou passem por algumas exigências que hoje não tem exigência alguma, né, é pura indicação da senhora Presidente da República. Então, Eduardo, fala pra gente um pouco desse projeto aí, inclusive a tramitação dele, como é que tá e tudo mais. É a chamada PEC 180. Para quem está nos ouvindo, PEC é a abreviação de Proposta de Emenda à Constituição. Então, na verdade, eu, a minha assessoria do gabinete, nós estudamos a Constituição para ver ali onde havia essa intromissão da Presidência da República no tocante a nomeações dentro do Poder Judiciário. E não só o STF, para todos os tribunais superiores, o TCU também, eu estou querendo acabar com essa nomeação. E como é que seria essa nova forma de preenchimento desses cargos? Seria o seguinte, o próprio Poder Judiciário é que faria uma proposta de lei, um projeto de lei, e enviaria para o Congresso Nacional aprovar. E aí é o próprio STF que vai dizer, o próprio Poder Judiciário que, na verdade, é que vai dizer como é que se daria o preenchimento desses cargos, usando apenas critérios objetivos. Então, Dante, Alex, é como se, por exemplo, tivesse lá 10 anos de carreira, entrada através de concurso público, que não pudesse ser pelo 5º Constitucional, que eu também entendo que não é justo, né? A OAB, por que a OAB tem esse poder de indicar desembargadores? Então, na verdade, é para colocar a independência dos poderes no seu devido lugar. Até porque a presidente, ou o presidente no futuro, ele pode ser julgado no STF. E qual é a lisura que terá um juiz, um tribunal, que vai julgar aquele que lhe indicou? Então, na verdade, eu acredito que a Constituição já deveria ter nascido com essa ressalva, mas já que ela não o fez, eu consegui recentemente colher 172 assinaturas de deputados para propor essa PEC. E aqui eu abro um outro parênteses. Foi dificílimo conseguir essas assinaturas dentro do Congresso Nacional. Diversos deputados, e não só de esquerda não, se recusavam a assinar essa proposta de emenda à Constituição, pois saberiam que estaria desagradando com muita veemência o governo. Afinal, imagine você perdendo o poder de nomear os ministros do STF. Pode até ver essa situação agora, do impeachment. O PCdoB fez uma peça e levou ao STF para que eles pudessem se intrometer dentro do trâmite interno do Congresso Nacional com relação ao impeachment. Então veja o poder, veja sobre o que é que nós estamos falando. Não, realmente é uma coisa que chama muita atenção, né? O fato de que todas as carreiras aí, inclusive dentro do executivo, tem algum pré-requisito, né? Só que o judiciário e a corte máxima do país agora está inundado por essas indicações políticas. Você vê o caso daquele senhor Dias Toffoli, né? O sujeito nunca fez nem sequer um mestrado, um doutorado. Não passou nem para servir cafezinho no tribunal. Não passou em concurso público nenhum, muito menos concurso para juiz, já fez vários concursos para juiz, nunca passou num concurso. Qual que é a única experiência profissional do cidadão? Foi advogado do PT. Aí ele foi colocado no STF para quê? Para advogar para o PT, ora. Quem é que tem alguma dúvida disso? E não deu baixa, né, como advogado. Não deu baixa na carteirinha, né? Igual os seus E ele sequer se declara suspeito nas causas relativas ao Partido dos Trabalhadores, o que é mais absurdo. E é o presidente do TSE, para acabar de ferrar o Brasil. Presidente do TSE, que é o tribunal responsável pela apuração das eleições. Olha só. Não só a apuração, da apuração secreta das eleições realizadas via Smartmatic, uma empresa de tecnologia, uma empresa venezuelana. Então acho que está mais do que fundado o nosso receio em não acreditar nessas urnas. E aí eu vou ter que falar mais uma vez do deputado Jair Bolsonaro,
que foi quem propôs a emenda na Constituição também do chamado do voto impresso. E é impressionante, né? O governo, no primeiro momento, disse que isso aumentaria os gastos em 1,8 bilhões para que se pudesse colocar uma impressora ao lado de cada urna nas eleições. Mas para quem rouba 3 trilhões num ano, isso não é nada, né? De troco. Não, mas aí dinheiro de pinga. Se você fizer as contas, em torno de 530 mil urnas eletrônicas que utilizamos na última eleição, se você for colocar a impressora no lado de cada uma delas, segundo as contas do governo, cada impressora vai custar R$ 3.400. Puta! Essa impressora é marciana. Impressora 3D. Mas é a impressora do PT, né? Então tá justificado. A gente sabe como é que vai ser. Do PT, né? Como é que vai ser feita essa conta aí? Uma máquina de calcular sendo batida por 9 dedos ali. Esse 9 dedos sempre tira mais, né? Uhum. Mas foi uma guerra muito difícil também. Essa PEC acho que o pessoal não está sabendo disso aí. Isso foi aprovado, a próxima eleição já vai ter o voto impresso, então? É o que eu ia explicar agora. O que acontece? Nós derrubamos recentemente, a Dilma vetou esse... Vamos deixar bem claro, existem duas caminhadas com relação ao voto impresso. Uma delas é a PEC, que atualmente está no Senado, e a outra dela foi um projeto de lei na reforma infraconstitucional, a reforma eleitoral infraconstitucional. Então, acontece, a Dilma vetou esse projeto de lei. A gente não está falando de PEC, a gente está falando de projeto de lei. E quando ela vetou esse projeto de lei, o Congresso Nacional acabou derrubando. O que eu queria puxar aqui, também até para deixar registrado, é o seguinte: o PT, se você for olhar lá nas notas taquigráficas, no final da eleição, da derrubada do veto, o PT, ele apoia a derrubada do veto. Só que, durante toda a discussão, durante toda a orientação ali na sessão plenária do Congresso Nacional, o PT orientava para a manutenção do veto. Aí, quando eles olharam que eles iam perder, e essa tática deles, eles usam frequentemente, quando eles percebem que vão perder a causa, o que eles fazem? Muda. Aí muda de não para sim. Ah, não, nós somos a favor da derrubada do veto, porque o PT quer a transparência, e assim por diante. Então, deixar aqui esse registro, porque o PT foi inicialmente pela manutenção do veto, ou seja, não queriam esse voto impresso ao lado da urna eletrônica. E voltando ao assunto aqui, com relação à proposta de emenda à Constituição, ela está parada no Senado, estão esperando ali o senador Renan Calheiros colocá-la em pauta para ser votada, e se Deus quiser, se nós colocarmos na Constituição, eu acredito que não há escapatório, o voto impresso vai ter que ocorrer. Porque o nosso receio é o seguinte: se mantivermos o voto impresso apenas num projeto de lei, apenas numa lei infraconstitucional, é capaz da senhora Dilma recorrer ao STF, alegando que o Congresso Nacional está gerando gastos para o Executivo, sem dizer a fonte desse custeio. Então é nessa nossa caminhada aí. Ganhamos a batalha do voto impresso, sim, mas é muito importante seguirmos de olho na proposta de emenda à Constituição que trata da mesma matéria. E quando eles falam, por exemplo, que eles agora são favoráveis, quer dizer, eles mudaram a posição deles, né? Isso significa que eles já estão planejando outra forma para fraudar as eleições, né? Então, com relação ao PT, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Mas eu quero crer que é um passo importantíssimo para a gente garantir as lisuras da nossa democracia, da nossa eleição, e até que, se realmente fosse verdade que para se implantar o voto impresso fosse necessário ser gastos 1,8 bilhão, eu acredito que ainda seria muito pouco para a gente salvar a nossa democracia. Seria muito pouco, com certeza. Eduardo, eu gostaria de aproveitar que o assunto ainda está no Congresso Nacional, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco como que é o clima lá com relação a essa disputa que está havendo entre o PT e os que são favoráveis ao impeachment, né? Os deputados que estão favoráveis ao impeachment. E nós temos que falar do senhor Eduardo Cunha, né? É o presidente lá da Câmara. Sim. Nós sabemos que não é um poço de virtudes, mas esse homem, pelo menos, ele está combatendo o PT, né? Tanto que foram aprovadas uma série de leis contrárias aos interesses do PT sob a liderança dele. Né? Se esse cara tem conta na Suíça com 5 milhões, se for 5 milhões perto do que o PT roubou, né, é muito pouco.
É claro que não é certo, beleza, não estamos defendendo o Cunha aqui, mas o cara tá indo contra, né? E você É o mal menor. É um mal menor e tá combatendo o maior mal do país, tá? Então eu gostaria que você desse aí um parecer seu de quem tá lá dentro, vivenciando essa situação, se essa nossa sensação aqui procede mesmo. Sim. E só para deixar claro também, se tem 5 milhões na conta dele na Suíça, esse dinheiro veio de algum lugar. E a pessoa só vai dar um dinheiro para um deputado se estiver de olho no voto ou no poder de influência que ele tem. Com relação ao impeachment dentro do Congresso, tem sempre o pessoal que se manifesta favorável, tem sempre um pessoal que se manifesta contrário, mas tem uma boa parte dos deputados que não se manifesta. Nesse brolho não fala nem que sim, nem que não. E é aí que mora a nossa esperança. Muitos já dizem lá que é a pressão das ruas é que vai ditar realmente se vai haver impeachment ou não. Recentemente, nós tomamos ali um certo freio com relação ao julgamento que foi do Supremo Tribunal Federal, fixando o rito do procedimento de impeachment. E aqui eu queria deixar bem claro também que é um rito diferente daquele que ocorreu com Fernando Collor de Mello, em que pese os dois processos, tanto Collor em 92 quanto a Dilma em 2015, são pós a Constituição de 1988 e são regidos pela mesma lei de impeachment. Ou seja, o STF está tendo a mente deslavada de alterar o processo e se meter dentro do Congresso Nacional. Mas voltando aqui ao mérito do impeachment com relação aos deputados. Então tem muitos deputados que não se posiciona, Dante. É preciso realmente a população manifestar, encontrar esse tipo de deputado e perguntar para ele, vem cá, o senhor me representa, ou o senhor representa parte da parcela ali do nosso Estado, a gente quer saber como é que o senhor vai votar no caso do impeachment. E realmente não deixá-lo, entre aspas, né, não deixá-lo dormir, para que ele sinta realmente o anseio da sociedade em retirar essas pessoas. Eu quero ver um deputado federal votando contra o impeachment, como é que ele vai fazer retornando para o seu estado, principalmente se ele for da região sul, sudeste ou centro-oeste do Brasil. Ali em São Paulo, com certeza, ele não vai ter sossego. Ele vai ser marcado e, se Deus quiser, vai ser um parlamentar, inclusive, que não conseguirá ser reeleito. Porque cada vez mais eu acredito que o povo está se antenando na política e, com certeza, isso aí acaba gerando memória, né? Eu costumo dizer até para o pessoal do Judiciário, que recentemente teve um veto analisado no Congresso Nacional, se eles ainda iriam votar na Dilma, se eles iriam esquecer disso. E eles lá com sangue nos olhos falaram, olha, a gente não vai esquecer disso daí tão cedo. Eu não vou entrar no mérito da causa deles, né? Eu votei pela derrubada do veto do Judiciário, mas o povo brasileiro, de uma maneira geral, sim, está criando memória política. E aí eu quero ver a Rádio Vox acompanhando as eleições de 2016, de 2018, para ver se a gente consegue ter um resultado melhor, para ver se a gente endireita o país. Nós acompanhamos a de 2014 aqui, inclusive a apuração, né? Quando deu o resultado lá de que você tinha sido eleita, nós comemoramos bastante. Foi a única comemoração que teve, né? Foi a única. Mais nenhuma. Verdade, porque quase nada. Acabou. O resto foi velório. Lá dentro do Congresso tem gente boa, assim. É que, na verdade, como o deputado Jair Bolsonaro fala, pelas andanças dele do Brasil, e eu, sempre que eu posso, eu acompanho ele nessas andanças, a gente vê a carência de lideranças políticas. Não tem. Inclusive, a gente estava conversando aqui, para os ouvintes que não acompanharam, mas estava conversando aqui com o Dante, que uma das críticas que a gente recebe, que chega até os nossos gabinetes, é falando o seguinte, poxa, Eduardo, a direita não é organizada, a esquerda teve um problema, vai todo mundo ali, não quer saber se é PSOL, se é Rede, se é PDT, se é PT, enfim, todos eles vão no mesmo sentido. E a gente sente uma certa carência com relação à direita. Inclusive, a gente fica em algumas discussões, muitas vezes delas bobas, por conta de questões que não vão afetar tanto a nossa vida. Por exemplo, é o caso de libertários contra conservadores, e aí nesse meio surgem pessoas que estão no meio desse caminho. Enfim, eu costumo dizer o seguinte, se você é contra o PT, nós estamos no mesmo barco. Exatamente. E numa guerra a gente não pode escolher aliado. Como o Dante falou aqui, né?
Segunda Guerra Mundial, os Estados picareta Unidos... que se venda pro PT, vale tudo, né? Sim, pro PSDB. Pro Foro de São Paulo, pro PSDB, daí vale tudo, né? É que antes nós comentávamos aqui que é necessário uma ampla frente, coalizão contra o petismo, né, para tirar o PT do poder, principalmente do governo federal, e tomamos aí como exemplo a Segunda Guerra Mundial, né, quando potências de diversas nacionalidades distintas, culturas diferentes, se uniram para derrotar o nazismo, né, que era no momento era o principal problema ali, né, naquele período histórico. Então é isso que nós estamos fazendo no Brasil, uma grande aliança, uma grande coalizão contra o PT, tiramos o PT do poder, depois nós discutimos nossas diferenças, né, Eduardo? Com certeza. E só para você ver o nível de organização em que eles estão, tem até uma organização internacional muito bem denunciada pela Rádio Vox, várias vezes inclusive, dizer que não estou puxando o saco, sou ouvinte de vocês da internet, então o Foro de São Paulo também é uma outra questão que a gente tem que tratar, tem que ver ali uma aproximação para bater um papo com o Macri, que é o recém-eleito presidente da Argentina, e já tem mostrado bons resultados, já tem mostrado a que veio, começando por cobrar a Venezuela a maneira desumana como eles tratam os seus opositores. Cara, vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês são a liderança política do Brasil, você, seus irmãos, seu pai. A gente deposita muita fé no trabalho de vocês. E como a Gracita Salgueiro está aqui com a gente agora, se ela quiser entrar ao vivo, entra aí, Graça. Ela está comentando, foi como aconteceu na Venezuela. Houve uma coalizão contra o Maduro e a turma deles. Né? Não tem jeito. Justamente. Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho nesse ponto das lideranças políticas, Eduardo, que também tem um problema na direita, que é o seguinte, o pessoal da esquerda, eles são ávidos por poder, né? E por conta disso, eles acabam estando em vantagem, porque eles vão e ocupam todos os espaços, né? Pessoal da direita, você tem essa posição, eu acredito que a sua família é um exemplo disso, né? Vocês estão todos aí em postos-chave, né? Porque eu acho que o seu pai deve ter pensado assim, não tem quem empreste, pelo menos eu e os meus filhos vamos fazer diferença aqui, né? Você não acha que o pessoal conservador deveria ir para cima, né? Dos cargos públicos, até mesmo se candidatar, não para seguir essa lógica que aí está, mas para mudá-la por dentro, né? Eu incentivo a todas as pessoas a se candidatarem para cargos políticos. Porque se a gente virar as costas, aí é que eles dominam. É igual a Venezuela. Por que o Maduro conseguiu... O Chaves, do Maduro, depois, conseguiram aprovar tantas reformas constitucionais? Porque na Venezuela houve uma campanha em massa para você votar nulo. A oposição pregava o voto nulo para uma maneira de melar as eleições. Só que qual foi o resultado disso? Eles colocaram a esmagadora maioria do parlamento venezuelano de pessoas chavistas. Então, deu errado. Se bobear, foi o próprio esquema do Maduro e do Chaves que fez essa campanha por baixo dos panos pelo voto nulo, viu? Se bobear, foi coisa deles. Pode ser também. A questão que você tinha levantado, Dante, agora eu esqueci a pergunta, o original. Não, sobre as lideranças políticas, né? Olha, você acha que o pessoal deveria se candidatar e ocupar espaço? Desculpe interrompê-los, mas uma baita audiência aqui agora, hein? 11h16, uma baita audiência. O Eduardo realmente fazendo o maior sucesso aí. Parabéns. Bacana. Opa. O Conde está aqui também, nosso do Pará. Fala aí, Conde. Boa noite, Conde Lopê está aí, Eduardo, lá do Belém do Pará, ao vivo. Ele sempre participa aqui da rádio também. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer teu pai aqui em Belém do Pará, né? A gente fez uma grande recepção a ele, né? Com relação ao que você está falando, eu acho que é perfeitamente correto. Nós temos que unir forças contra um inimigo comum, que é o inimigo do sistema democrático, o inimigo das liberdades civis e políticas do país, que é o petismo, né? Inclusive, eu vejo muitas pessoas querendo relativizar o perigo do PT, fazendo equiparações ao Eduardo Cunha, equiparações ao PMDB ou até mesmo ao PSDB. Embora saibamos que o PMDB e o PSDB não são flores que se cheirem, né? No entanto, a gente tem que perceber, claro, que existe realmente um grupo político que se apropriou do Estado brasileiro, que no caso é o PT, um grupo político que aparelhou o Estado, e vai usar de todos os artifícios legais e extralegais para se perpetuar no poder, inclusive destruindo as oposições políticas. Então, quer dizer, eu acho que uma questão que a gente tem que colocar bem clara é uma coisa que eu sempre falo. Nós estamos numa época em que nós temos que assumir posições.
Ou é a favor ou é contra. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Não existe essa história de você ser condescendente com o petismo, com o comunismo, com as ideologias totalitárias. Ou você é a favor ou você é contra. Então, as pessoas elas têm que colocar, sim. Elas têm que realmente se inteirar do grande perigo que representa o PT para o país, um perigo muito maior do que os outros partidos políticos. Os outros partidos políticos são apenas partidos fisiológicos, são em geral, com exceção do PSDB, mas mesmo assim, o PSDB não é uma ameaça direta. Mas vamos lá direto no assunto, Conde, senão vai ficar muito alongado o negócio. O Eduardo tem Não. Vamos lá, cara, vamos lá, pauleira, vamos lá. Não, mas estamos falando aqui sobre a formação de novas lideranças, Conde. Eu sei que mas aí que tá. Novas lideranças aí, Eduardo. Calma lá. Então, eu acho que é o seguinte, a formação das novas lideranças políticas no Brasil é o quê? Eu percebo muitas coisas na internet, por exemplo, de pessoas que querem ser líderes, mas falta uma certa proximidade com a comunidade, uma certa proximidade com o povo. Tem que se aproximar da população, tem que se interessar pelos problemas reais e cotidianos da população, e a partir daí você fazer o quê? Fazer uma militância, formar o quê? Uma conjuntura mesmo para você combater o inimigo real, que é o inimigo do PT, o inimigo petista. Né? O inimigo petista hoje representa ameaça a qualquer tipo de liberdade nesse país. É isso que eu poderia falar. Tá, ok. Conde, inicialmente mandar um abraço para Belém. O meu pai esteve há pouco tempo, como você disse, foi muito bem tratado, adorou o Círio de Nazaré. E ele está vendo se retorna para ir em janeiro. Você está convidado, hein? Você está convidada. Apareça. Às vezes as nossas agendas, elas não conseguem, não permitem que a gente ande junto sempre. Mas dizer que de repente ele volte para ir em janeiro na inauguração do Colégio Militar, aí em Belém do Pará mesmo. E também agradecer ao deputado federal, o delegado Éder Mauro, que fez esse convite a ele para conhecer o Círio de Nazaré. E o delegado Éder Mauro também tem sido um excelente parlamentar, frente a diversas bandeiras que compactuamos ali na Câmara dos Deputados. Então, deixar aqui um forte abraço a ele também. Dante, retornando com relação às lideranças. Uma coisa que a gente toma cuidado, mas as pessoas dificilmente entendem, é o seguinte: às vezes a esquerda ela levanta a bandeira. A esquerda é a favor dos homossexuais, a gente financia a parada LGBT, a gente coloca comitê homossexual no âmbito do Ministério da Cultura, comitê LGBT para lá e etc., como se estivessem fazendo um grande bem a esse público. E aí o que fica? Fica o outro lado, que qualquer pessoa que se levante contra essas medidas é taxada de homofóbica, como ocorre com nós aqui, com os bolsonaros. A mesma coisa com relação a negros, e aí vem o lado das cotas raciais. Aí Bolsa Família também, é contra pobre, o cara que não gosta de Bolsa Família, etc. Então, a gente tem que, além de fazer o nosso trabalho, ficar a todo momento desmistificando esses rótulos que insistem em colocar contra nós. Então, já que eu falei de 3 pontos aqui, eu vou falar os 3. Nós não somos contra gay, nós somos contra o kit gay. Tanto que o deputado Jair Bolsonaro, ele é deputado federal desde 1990. E eu asseguro, os senhores nunca ouviram falar nenhuma palavra relacionada à homofobia ligada ao deputado Jair Bolsonaro antes de 2010, que foi quando nasceu o chamado kit gay. Eu, inclusive, tenho amigos homossexuais, não tenho problema com isso. Eu acho que aquele caso emblemático que deram com uma lâmpada fosforescente num casal homossexual na Avenida Paulista, isso aí é caso de polícia, essa pessoa tem que ser punida. Um animal que só porque a outra pessoa é homossexual ou coisa do tipo, agride. Então, no meu entendimento, é isso que a gente tem que desmistificar com relação às cotas. Essa pessoa tem que ser punida. Um animal. Opa, a gente vai... A Graça entrou aí. A Graça entrou aí, mas ela vai arrumar o fone dela. No tocante... Eduardo, só pontuar aí o que você está falando, né? A gente trata muito desse tema aqui, viu? Essa agenda cultural esquerdista, né? Eles rotulam os adversários deles, né? Mesmo que não sejam adversários ainda, eles já rotulam, né? De uma maneira pejorativa, de uma maneira caricata, né? Que nós chamamos isso a técnica do espantalho. Eles vivem de criar espantalho. Sim, né? exatamente essa técnica. Um inimigo completamente ficcional, né? E aí começa a bater naquilo ali. Então, o único jeito de lidar com isso, a gente sempre faz isso aqui também, é desmascarando esses desgraçados no ato, né? Você fala, você tá falando isso porque você é ligado lá com as Farc, com os terroristas lá, os traficantes de droga e tal.
né? E vocês estão fazendo isso por isso. Vocês têm que desmascarar na lata, nunca aceitar os termos que eles colocam, né? Esses termos que eles colocam em vocês. Eu sei que vocês fazem isso muito bem, né? Mas só para realmente a gente ajudar na reflexão aí, que eles vivem disso, de criar cisania, dissensão entre as pessoas, entre as classes, entre os gêneros, entre os sexos, né? Isso aí é o modus operandi deles mesmo. Exatamente, gente. E qualquer voz que se levante, qualquer voz que tome posição, recebe esse ataque, esse massacre, que é o assassinato de reputações de todos os não esquerdistas, de todos os opositores do Brasil. Então veja você, o deputado Jair Bolsonaro acordou hoje e o cara já é racista, homofóbico, misógino, xenófobo, odeia pobre e odeia índio. Eu falo, meu Deus do céu, será que existe uma pessoa com tanta coisa, com tanta fobia, tanto ódio no coração? Assim, né? Eu falei assim, nossa, acho que eu fui criado por um animal então, né? Não, mas brincadeira à parte, a gente realmente se dá Eu não aguento mais falar desse tema de homossexual. Olha que eu fui eleito agora. Isso também é uma forma, Eduardo, de eles desviarem o foco daquilo que realmente interessa no país. Né? Para eles é muito mais interessante ficar falando, o Eduardo é homofóbico, e não deixar a mídia dar repercussão no seu projeto aí, por exemplo, que impõe aí as exigências, né, legais para investidura no cargo do STF, nos tribunais superiores. Eduardo, né? Quer dizer, o que realmente importa eles omitem e começam a jogar esse bando de futilidades aí, né, de maneira totalmente distorcida, isso já é uma cortina de fumaça. A Graça está aqui, Eduardo, a Graça está aqui. Fala aí, Gracita, tudo bem? Oi, Eduardo, boa noite. Como vai? Boa noite, Graça. Satisfação falar contigo. Igualmente, estou aqui ouvindo vocês desde o comecinho, tá muito interessante a conversa, viu? Às vezes eu fico preocupado de estar falando muito rápido, mas eu estou me acostumando com a rotina, né, de discurso, de entrevista, que é por onde passa ali a vida política. Também, viu? Eu falo rápido também, às vezes até eu tenho que me segurar, porque senão fica meio atropelado, né? Eu acho que o Eduardo tá falando mais devagar do que todos nós aqui, até. Quem falou pra caramba foi o Conde, mas ele já saiu. Mas aí, Graça, você queria falar sobre a Venezuela, conversar com o Eduardo sobre isso, né? Que você estava interessadíssimo sobre isso daí. Eu tava escutando vocês falando a respeito daquela história, daquele fato que aconteceu quando a oposição não votou e ganhou a maioria do governo, né? A questão foi o seguinte: em primeiro lugar, é preciso que fique claro que na Venezuela o voto não é obrigatório, as pessoas vão se quiserem, não é? E naquela ocasião, o que aconteceu foi o seguinte: a oposição foi quem começou a fazer uma certa campanha para as pessoas não irem votar, ou se fossem votar nulo. Por quê? Existe um percentual de votos que são necessários para validar uma eleição. Então, se o percentual ficasse abaixo daquele exigido, a eleição seria anulada. Porque eles não tiveram oportunidade, o governo sufocou muito a oposição, de maneira que eles não estavam vendo que não tinham a menor chance de ganhar. Então, eles começaram a fazer esse tipo de campanha. Só que o que aconteceu? O governo, como o PT faz aqui, obrigou os funcionários públicos, obrigou as pessoas a que eles davam, que lá também tem assim, um monte de bolsas, né, aquelas missões dos cubanos, e começou a fazer pressão nessas pessoas, obrigando, inclusive, muita gente com arma na cabeça para votar neles, e aí foi o que deu, entende? Então, passou um período assim, muito longo, que a Assembleia Nacional só tinha gente do governo. Só nessa eleição agora, por isso que essa última eleição foi tão importante e que a oposição finalmente conseguiu o seu espaço, conseguiu tomar conta da Assembleia outra vez. Mas não foi assim, não foi uma omissão deles, não foi por estupidez, não, foi um erro de cálculo e também assim, com as fraudes e tudo mais que acontece, aí o governo conseguiu aquela maioria, né, que deixou para trás a oposição, que tirou a oportunidade da oposição, entende? Entendi. Agora ficou mais claro, Graça. Eu não sabia desse detalhe de que as eleições poderiam ser anuladas caso não atingissem um quórum eleitoral. Sim, tem um percentual. Eu não me recordo agora, até porque esse fato aconteceu, acho que 2006, 2008, não sei, faz muito tempo, então eu não me recordo agora com certeza, assim, para lhe dizer qual é o percentual, mas eu sei que existe um percentual X.
Se não acontecer aquele X+1, a eleição é anulada. Entendeu? Uhum. E então, agora também o... que a oposição apontou. Diga. Sim, sim. E eu recebi uma notícia há pouco tempo que agora tudo o que acontece na Venezuela, por exemplo, se o Maduro tiver que cortar algum tipo de benefício ou fazer algum ajuste fiscal venezuelano, ele fala que a culpa é de quem votou na oposição, que a oposição é que está obrigando ele a fazer esse tipo de corte. Ou seja, a mentira lá também vigora a passos largos. É uma estratégia com certeza que é usada por todos eles. A mentira é norma dentro do comunismo, né, Eduardo? Todo comunista mente por dever de ofício, vamos dizer assim, né? A mentira é uma coisa... Né, o Eduardo, Graça, aproveitar que vocês dois estão juntos aqui, e para quem está nos ouvindo aí, né, a Graça Salgueiro é a nossa grande especialista aqui nos assuntos relacionados à América Latina e o maior especialista do Brasil aqui sobre o Foro de São Paulo, né? Então, aproveitando a sua presença, eu gostaria de pedir para vocês comentarem aí aquele embate que houve, né, entre o Cláudio Macri, lá na reunião do Mercosul, em que ele exigiu a pronta e imediata libertação dos presos políticos da Venezuela. Inclusive o Maduro não esteve lá, né? Não sei se você acompanhou isso, Eduardo. E mandou uma representante lá, uma mulher, né? Que falou, olha, mas você quer libertar os assassinos, os terroristas, olha aqui, mostrou umas fotos lá, né, de um pessoal botando fogo, não sei onde lá, né, como se os presos políticos fossem terroristas, fossem bandidos. Então, quer dizer, isso é um bom sinal porque o Macri, ele está se contrapondo ao Foro de São Paulo. Mas será que ele está preparado para isso? Essa é a vontade popular, na verdade, né? Sim. Eu tenho pena do povo venezuelano. Eu pude acompanhar recentemente, acredito que os senhores também, uma semana inteira de matérias realizadas, salvo engano, até pela Rede Record, mostrando a situação política da Venezuela. Olha, é lastimável. Além dos casos emblemáticos, como foi o do Ledesma... No momento, o número chamado encontra-se desligado ou... Sim, desculpa, entrou um telefonema aqui, pode falar. O caso do prefeito do Ledesma, que foi preso sem nenhum mandado judicial, sem nada. Eles têm prisões que ficam em subsolos com presos políticos esperando julgamento, que sabe-se lá quando ocorrerá. Eles sequer sabem as acusações para poderem se defender. Ficam ali dias e dias sem sequer ver a luz do sol. Então, realmente, esse tipo de conduta sim é que é desumana, esse tipo de conduta sim que tenta desencorajar ao nascimento de novos opositores, e é só através de uma lei da mordaça como essa é que o socialismo consegue se perpetuar no poder. Pelo visto ali a situação, se não está igual à cubana, está bem próxima. Eu sei que já há racionamento de comida na Venezuela, mas eu não sei se lá vigora, como vigora em Cuba, cadernetas, como por exemplo o cidadão tem direito a uma dúzia de ovos. Eu não sei como é que funciona esse tipo de coisa lá. Talvez a Graça, por estar mais antenada na situação da América Latina, em especial da Venezuela, pudesse nos passar um pouquinho desse cenário político. O Eduardo, lá na Venezuela ainda não tem essa caderneta de racionamento, mas não precisa, porque assim, as pessoas são marcadas feito gado ou feito judeu do campo de concentração quando vão ao supermercado. Elas recebem literalmente um carimbo no braço para que não possa voltar mais e comprar. Outro dia, tem alguns meses... Achei que era só na eleição isso daí. Não. Na eleição é o dedo que fica marcado, a tinta não larga. Mas é aquela mesma tinta que eles utilizam para a impressão digital da eleição, é que eles carimbam o braço das pessoas, entendeu? Sim. E, outro dia eu até passei um vídeo no meu Facebook de uma senhora que estava brigando no supermercado porque ela queria levar 4 caixas de pasta de dente. E a mulher do caixa dizia que ela não podia, porque era lei, que só podia levar 2 ou alguma coisa assim. E ela ficou insistindo e criou muita confusão por conta disso. Assim, as pessoas não têm a caderneta oficial, mas elas têm um limite de compra dentro do supermercado. Elas não podem nem ir, muitas vezes, ao supermercado, tantas vezes quantas queiram, como também elas não podem comprar dentro do supermercado, não podem comprar a quantidade de coisas que queiram. Entende? Tem um limite. Entendi. Olha, é muito importante essa conversa estar acontecendo agora com o nosso caro Eduardo Bolsonaro, filho do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do deputado federal Jair Bolsonaro, e com a Gracita Salgueiro, porque nós temos mais de 15 mil likes só no Facebook agora.
Quer dizer, uma baita audiência, né, pessoal? Muita gente ouvindo a gente aqui agora. 15 mil. Quer dizer, isso é muito mais que muitos programas de TV agora aqui ao vivo, né? Bacana demais, Alex. Aproveitar a oportunidade para contar uma história que aconteceu comigo. Eu conheci uma vez num avião, eu não sei para onde é que eu estava indo não, mas eu conheci uma belga, aqui no Brasil mesmo, e ela sentou do meu lado. E aí a gente começou a conversar e etc, e ela falou que já havia visitado Cuba, mas ela havia visitado Cuba e não ficou como turista. Ela ficou hospedada na casa de um cubano, que era amigo dela, e aí ela me contou alguns detalhes lá que eram impressionantes. Por exemplo, os senhores sabem quando o fazendeiro cubano quer abater um gado seu e comer, vocês sabem como é que ele faz? Porque ele não pode simplesmente abater o gado dele porque o governo controla. É crime. É crime. Eles fazem o seguinte, vamos supor que ele tenha lá o rebanho dele, ele, junto com um fazendeiro vizinho, quando morre alguma vaca, o que eles fazem? Eles chamam o governo, olha só, morreu uma vaca aqui na minha fazenda. Aí o governo vai lá e anota, né? Então é menos uma vaca na sua fazenda. Quando o governo vai embora, o que eles fazem? Eles pegam o corpo da vaca e levam para a fazenda vizinha. E aí o fazendeiro vizinho chama o governo e fala, governo, morreu uma vaca aqui na minha fazenda também. Só que na verdade não morreu nada, né? Ele só está colocando nos dados oficiais. E dessa maneira, eles fazem com que tenha ali uma vaca sobressalente para que eles possam abatê-la e aí comer essa vaca. Porque nem comer o que eles mesmos produzem, eles têm o direito. Então veja o regime que é adorado pela presidente Dilma Rousseff e veja aí se a gente tem condições de ter alguém na presidência do Brasil com esse tipo de índole, apoiando não só a ditadura cubana, como perdoando a dívida dos países africanos e diversas outras obras no exterior que a gente sabe que, entre outras coisas, é o ralo por onde escoa o nosso dinheiro do BNDES. Esse é um ponto muito importante que foi muito bom você tocar, Eduardo, que trata desses empréstimos secretos feitos pelo BNDES, né? A gente sabe que o BNDES não tem autonomia nenhuma, quem manda lá é o governo federal, né? E só amigo do PT é que ganha empréstimo, né? Inclusive, os empréstimos feitos a Cuba, a Angola e outras ditaduras assassinas e sanguinárias foram feitos com uma rubrica lá de secreto, né? Quer dizer, se isso aqui fosse uma república séria, primeiro que não existiria esse negócio de empréstimo secreto, né? Sim. E segundo, que uma vez acontecendo isso, o Congresso Nacional deveria ter acesso a toda essa documentação aí, né? Eu já pergunto, existe alguma iniciativa no Congresso para investigação desses empréstimos secretos do BNDES? Isso é pior que o Petrolão até, né? Dante, antes de Eduardo responder essa questão que é mais do Congresso mesmo, que eu desconheço, eu queria dizer para você que eu acho que mais imoral do que ser secreto é pegar um dinheiro que é do povo brasileiro e emprestar a fundo perdido a republiquetas falidas e comunistas, terroristas na maioria delas. Terroristas, né, Gracita? São terroristas. Até porque eu dou meu testemunho pessoal, eu sou empresário, eu nunca consegui pegar um empréstimo do BNDES na minha vida, nunca. É praticamente impossível. É uma quantidade de exigência imensa. Se você for um assassino cubano, aí vai sem exigência nenhuma. Sem dúvida, porque veja, esse dinheiro que podia estar sendo empregado para os hospitais públicos, agora eu estava vendo na televisão, agora na Record, a situação dos hospitais do Rio de Janeiro, e vai ter a Olimpíada ano que vem. Como é que vai ser isso, gente? Sim. É caótico. As pessoas estão morrendo na porta dos hospitais. As pessoas dos hospitais estão fechando as portas porque não tem dinheiro agora para construir. Isso no Rio de Janeiro do pressão. O Rio de Janeiro é para ser uma Suíça do Brasil, né? Cá para nós, né? Para construir. E entrou de dinheiro aí nesses últimos 12 anos do Rio de Janeiro, era para ser uma Suíça, né, Eduardo? Com certeza. Graça, corrija-me se eu estiver errado. A senhora é pernambucana, é isso? Sou pernambucana de Recife. Senhora, não. Tá ok, Graça. A Graça é nossa truta. Retirado, pode senhora. chamar como amiga aí. Então, Graça, sabe por que Pernambuco vai ser o estado que mais vai sofrer essa crise econômica, que o Brasil vai aprofundar um pouquinho mais aí em 2016? Devido à falta de investimentos no Porto de Suape. Ou seja, o governo brasileiro pegou o dinheiro do brasileiro e investiu no Porto de Mariel, em Cuba, bilhões. E falta dinheiro para a gente colocar no Porto de Suape aqui dentro da nossa casa. Eu não vou nem entrar no mérito de reformar o Porto ali de Santos, de Itajaí, ou até mesmo do Rio de Janeiro. Então a gente tem que ter um governo voltado para dentro de nós aqui. Com relação ao Dante, o que a gente poderia fazer
para botar uma maior transparência nesses empréstimos do BNDES. O BNDES ele é uma caixa preta. O orçamento dele vai quase R$500 bilhão por ano, e é nisso que se fala que quando abrirem a caixa preta do BNDES, o petrolão vai virar troco do café. Dentro do Congresso Nacional, a gente não pode fazer nada, porque esses contratos sobre a chancela de ultra secreto, a gente só vai saber as condições deles daqui a 25 anos. O que o Congresso faz, na verdade, é a CPI do BNDES, mas a gente sabe que, como é praxe de uma CPI, no final, tudo acaba sendo encaminhado em forma de relatório para que o Ministério Público tome as devidas providências. E aí, se cair na mão do Procurador-Geral da República do Janot, a gente já sabe mais ou menos qual é o encaminhamento que vai ser dado. E aí, a gente acaba caindo de novo na PEC que eu propus, na 180 de 2015, que é o quê? A PEC, ela prevê que a presidente não tenha mais poderes para nomear cargos de tribunais superiores e do TCU, mas isso também seria um exemplo a ser dado, que na verdade não é saudável para nenhum país que ela nomeie a presidência da Petrobras, não só Dilma Rousseff, qualquer presidente que nomeie um presidente da Petrobras, ou que venha a nomear qualquer outro cargo político, onde na verdade deveriam estar pessoas competentes. Técnicas. É por isso que o Brasil não vai para frente. Tudo quanto o governo vira moeda de troca. O governo precisa de apoio. O que faz? 7 ministérios para o PMDB. O governo quer fazer uma média com aquele deputado. O que faz? Dá a companhia de água para aquele deputado. E assim o Brasil vai vivendo pelo ralo da corrupção por centenas de anos. Eduardo, eu gostaria de tocar num outro assunto agora, que eu sei que você está muito por dentro aí, acho que você e seu pai são figuras de proa nisso também, que é o assunto do desarmamento civil, né? Que é uma vergonha isso que acontece no Brasil, essa perseguição aos cidadãos de bem, né, que querem ter uma arma de fogo para defender a família, né, às vezes para se defender até no seu próprio trabalho, e tem uma série de impedimentos aí, de óbices, né, burocráticos, e, enfim, uma série de empecilhos que são justamente encadeados, né, para favorecer a criminalidade, para favorecer o narcotráfico, para favorecer um estado de caos e de terror na sociedade. E eu fiquei sabendo que existem alguns projetos que estão tramitando na Câmara e no Senado para a revogação do Estatuto de Desarmamento, né? E, na verdade, houve um plebiscito em 2005 e os desarmamentistas foram fragorosamente derrotados. Aí, em seguida, veio esse golpe chamado Estatuto de Desarmamento, que impôs uma série de restrições aí, à aquisição de armas de fogo, né? E então eu gostaria que você fizesse um balanço disso tudo. E também, se você quiser comentar a sua opinião sobre a importância, né, dos cidadãos de bem estarem armados, e não só os policiais, que eu sei que você é policial também, que sabe muito bem a importância disso. Mas fazer um balanço dessa situação, desse tema pra gente. Perfeito. Dante, o Estatuto do Desarmamento ele foi aprovado em 2003, não coincidentemente, na data de 23 de dezembro, no apagar das luzes daquele ano. Com relação ao referendo que ocorreu em 2005, nenhum presidente na história do Brasil, nem mesmo Lula ou Dilma, conseguiu tanta votação quanto a proposta do não naquele referendo. Ou seja, foi um recado claro de que o brasileiro queria sim que continuasse o comércio de armas de fogo e munições no Brasil. Agora, a esquerda diz que respeita a vontade popular, pois até hoje é mantido o comércio de armas e munições. Porém, é quase que mobral você dizer o seguinte: então tá, o brasileiro ele quer o comércio, mas ele não quer comprar uma arma. Chega a ser algo que brinca com a nossa inteligência. Seguindo adiante, com relação aos projetos que tramitam no Congresso Nacional. O principal deles é o projeto de lei 3722, de autoria do deputado Rogério Peninha, de Santa Catarina, e esse projeto ele teve uma comissão especial na Câmara dos Deputados, cujo o relator foi o deputado Laudívio Carvalho, de Minas Gerais. Dentro das possibilidades, foi o projeto que deu para ser encaminhado. A gente sabe que tem diversas imperfeições. O relator ele tentou trabalhar ali com alguma coisa que pudesse angariar a maior simpatia possível dentre os parlamentares, mas eu deixo aqui bem claro que vai ser muito difícil a aprovação desse projeto, principalmente no Senado, que é onde o governo tem mais força, e
caso Deus queira nós consigamos aprová-lo nas duas casas do Congresso Nacional, a gente com certeza vai ter que derrubar o veto da senhora Dilma Rousseff, se é que ela ainda estará lá naquela cadeira nessa oportunidade. É só para dizer que o caminho é longo, é árduo, nós estamos trabalhando muito, e queria deixar aqui um registro também, para dizer o seguinte: a dita bancada da bala, que é a bancada da segurança pública, ela tem caminhado muito junto, muito próxima da bancada evangélica, bancada católica também, dentro do Congresso Nacional, junto às bandeiras conservadoras. Só que nesse ponto do desarmamento, muitos deputados ligados à igreja entendem que eles ficam numa situação delicada, pois se defender o comércio de armas, eles acham que podem ser interpretados de maneira errada pelo seu eleitorado, que o seu eleitorado, por ser um eleitorado de igreja, um eleitorado que prega a paz, que prega a conciliação, ele pode entender que ele pode ser massacrado por esse eleitorado dele. Eduardo, desculpa, eu vou fazer um comentário aí nesse ponto, porque aí eu vou te falar uma coisa que é óbvia, tá? Esses seus colegas aí, das bancadas evangélicas, que pensam assim, eles estão redondamente enganados. Sabe por quê? Porque o comércio de arma, primeiro que assim, ninguém é obrigado a comprar, né? Agora, se a pessoa quiser, ela vai ter a compram com permissão ou sem permissão. E outra, o pessoal da bancada evangélica deveriam pensar assim, ó. O pessoal que frequenta a minha igreja são o quê? Pais de família, né? São famílias bem estruturadas. Qual é o pai de família que não quer proteger a sua família? Sim. Esses caras, a Bíblia nos dá vários exemplos desses. Não é? Então, por esse lado que eles têm que pensar, porque eles defenderem a liberação do comércio de armas não significa que alguém vai ser obrigado a comprar armas, né? Mas aquele cidadão que quer se proteger... Né? No Brasil, que tem, segundo estatísticas oficiais do governo, 70 mil homicídios por ano, a gente fez as contas, né? Dá 123 mortes por dia no Brasil, numa situação que existem mais de quase 6 mil municípios num país. Isso é balela, né? É muito mais do que isso, né? Hoje eu vi uma notícia, né, Graça? aqui. É mais de 100 mil por ano brincando, né, Graça? Sem dúvida, Alex. Agora, sabe uma notícia que eu vi hoje aqui? A campanha de desarmamento aqui em Recife, eu nunca vi tão pesada quanto nos outros estados, não é tão pesada quanto aqui. A própria polícia, o exército, todo mundo falando e exigindo que as pessoas vão entregar suas armas. Aí hoje deu uma notícia de 2 bandidos que a polícia pegou, né, eles iam cometer um assalto e a mulher conseguiu fugir. E aí o que aconteceu? Uma das armas foi descoberta que era de um camarada que é ficha limpa, segundo a polícia, né? Ele não tem nenhum crime cometido, mas ele aluga a arma para assassinato, gente. Vocês já viram um negócio desse? Não, isso aí é normal, isso não tem novidade nenhuma. Aluguel de arma também é um dos estados mais violentos do Brasil. Para esse tipo de caso em que a arma é registrada, a gente está até prevendo um aumento de pena. Mas, de fato, o criminoso ele não vai na loja comprar arma. Até porque, segundo o próprio projeto de lei 3722, nós seguiremos tendo das leis mais rigorosas com relação ao controle de armas. E já que a gente estava falando com relação a dados, 90% das lojas de armas do Brasil fecharam as suas portas após o Estatuto do Desarmamento. E nós acabamos de bater mais um recorde. Mais de 42 mil pessoas foram mortas com armas de fogo, segundo dados do próprio Mapa da Violência, que é um instituto declarado de esquerda. Ou seja, como que as pessoas ainda conseguem comprar essa balela da esquerda falando que salvou, o Estatuto de Desarmamento salvou 120 mil, 150 mil vidas? Não, ou seja, se vocês falarem lá no plenário isso, Eduardo, pegarem desde a Nova República, 85, com o Tancredo, Fernando Henrique, Lula, até os nossos dias atuais, eles passaram Pol Pot no Camboja nesse genocídio dos brasileiros. Morreram mais de 1 milhão de brasileiros nas mãos dos bandidos nesses últimos 30 anos no Brasil. Menos de 30 anos, quase. Isso é genocídio, não é? Sim, com certeza. É uma bela reflexão. Eu não tinha pensado por esse dado não, Alex. Levantar esses dados aí. Pode passar esses dados para vocês e apresenta isso lá na Câmara Federal. Isso é um genocídio da esquerda. Do PSDB, do PMDB e do PT. E dos outros partidos aliados, né? Esses caras aí. O assunto é muito extenso. Eu costumo estudar muito, ler muito com relação ao desarmamento. Inclusive, eu indico o livro do Benê Barbosa e do Flávio Quintela. Mentiram muito, né? Mentiram para mim sobre o desarmamento.
E quem tiver a oportunidade de ver também, eu fiz um debate na TV Câmara no primeiro semestre, junto com o deputado, na verdade contra, né? O deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Quem tiver a oportunidade de jogar no YouTube, aí tiveram uns 20 minutinhos, dá uma olhada que vale a pena. Vamos jogar isso no ar aqui na rádio, pode deixar. A gente vai... E ali a gente dá uma detalhada maior com relação a esse tema, que tem muita coisa para ser falada. A gente pode falar do México, que não tem fábrica de armas em seu território e é o 9º país mais violento do mundo. Enfim, no tempo do regime militar... O Brasil é o país mais assassino do mundo. O Brasil é o país onde mais se mata pessoas do mundo, mais que a guerra na Síria, mais que no Afeganistão, mais que no Iraque, mais do que o ISIS. E é um país cristão. Pô, pera um pouquinho só. E dizem que tá em paz. Ainda estamos em guerra civil há muito tempo, né? Eu achei engraçado uma vez que eu conversando com um amigo meu, eu tava falando com ele sobre viagem, etc. E ele falou o seguinte: eu não vou para Israel não, que Israel é muito perigoso, tem homem-bomba, etc. Eu falei: amigão, aqui no Brasil você tá muito em piores lençóis do que Israel. Aqui no Brasil, meu amigo, tem micro-ondas todos os dias nessas favelas, como o Tim Lopes, que foi assassinado dentro de uma favela fazendo uma matéria jornalística, queimado dentro de pneus lá no Rio de Janeiro. E aparece um tal de José Júnior aí, um cara do Afro-Reggae, né, que até, né, Dante, virou até biografia. Foi uma biografia lançada pela editora Record. Amigo do Marcinho VP, que mandou queimar o pobre do Tim Lopes num monte de pneus, que ocorre todos os dias aqui. Quer dizer, o Brasil é pior que o Estado Islâmico, né, Eduardo? Ô, Eduardo, sim. Eu tenho uma sugestão para você. Porque esse é o tipo de coisa que eu acho que é muito interessante para vocês que têm o poder de falar para pessoas que decidem, não é? Porque são vocês que decidem, vocês que criam leis, que vetam leis. É o seguinte: façam um estudo sobre a associação dessa matança, ou dessa lei de armas, com o narcotráfico, que você vai ver. Mesmo com a lei do desarmamento, a criminalidade aumentou aqui no Brasil. Por quê? É a mesma questão do México. Eu me lembrei de fazer essa sugestão quando você falou do México. O México não tem fábrica de arma, mas tem o quê? Tem cartéis de droga, que são associados das Farc. Da mesma forma que aqui no Brasil, o PCC, o PV, são associados das Farc. José Júnior. No caso do José Júnior, né, ele tem... É uma figura que eu não estudei a fundo, mas até onde eu sei... Mas teu irmão... muitas... Sim, meu irmão é mais entendido do assunto, o Flávio Bolsonaro. Detonou. Mas é uma pessoa que é muito acusada de ter ligações com o tráfico, e aí o que aparece na televisão é aquela imagem de santo e etc., que quando morrer vai virar nome de rua, ou nome de aeroporto, aí vai ser... catedral. Mas E aí vão falar, mas ele trabalha na favela, ele não tem como não se envolver com tráfico, etc. Eu falei, ok, então a gente vai ficar venerando uma pessoa que é traficante e continuar nessa nossa inversão de valores que vivemos, porque ele não tem como combater? Não, negativo. Eu, por exemplo, eu sou contra as drogas. Qualquer coisa que eu puder para fazer para limitar e para combater os poderes de Comando Vermelho, PCC ou qualquer facção que seja, podem contar com o meu trabalho lá na Câmara dos Deputados e com certeza, se Deus quiser, a gente vai continuar ajudando muito a população, principalmente a mais humilde do Brasil, e não é apoiando o vagabundo que a gente vai fazer isso não. Aliás, a população humilde é a que mais sofre com o tráfico de drogas, né, Eduardo? Nas mãos de José Júnior da vida. Com certeza. A gente não generaliza nunca, né? Porque a gente sabe que é uma pequena minoria que vive nas comunidades mais carentes que faz o tráfico de drogas. A grande maioria delas é trabalhadora. Então o que a gente tem que fazer é enaltecer o trabalho, enaltecer a meritocracia. É a população de bem que sofre nas mãos desses bandidos aí ligados, como disse a Gracita Salgueiro, né, Graça? Com as Farc. Esses caras que estão no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, nas favelas, nas comunidades, nos lugares pobres, são os funcionários do Mono Rorrói, né, finado Mono Rorrói, que já está no inferno, né, de todo esse alto comando das Farc do Foro de São Paulo, né, Gracita? Sem dúvida. E aí a polícia do Rio, de vez em quando, solta uma nota. Outro dia desse eu li uma nota dizendo assim que as armas que vêm do Paraguai... Não é Paraguai não, gente. Vem pela Amazônia mesmo, é das Farc ali da Colômbia. AK-47, hein? Vem da Colômbia e vem da Venezuela. E quando o Chávez comprou 100 mil AK-103 e AK-104,
O que é que ele fez com as armas antigas dele? Passou para as Farc, que passa para o Brasil. Isso é só um jogo. E descobriram agora, essa semana eu vi uma notícia, que descobriram um submarino que estava sendo construído. Eu vi. Você viu essa notícia, né? Vi. As Farc já fizeram isso, olha, anos atrás. Já Na faziam. terra do Conde, lá. No Pará, exatamente. Encontraram lá no Pará. A gente pode deduzir que esses narcotraficantes são soldados aí do Foro de São Paulo, né? Sim. Sim. E mais um fato para deixar no registro aí de vocês da Rádio Vox. Quando entrei na Polícia Federal em 2010, o primeiro caso de assassinato de um policial federal que ocorreu foi do agente Matsunaga e do agente Lobo, no Rio Solimões. Então a gente está falando de território brasileiro, bem adentro do estado do Amazonas, quase em Manaus, em que, num carregamento de droga que estava vindo do Peru, acabou que na troca de tiros morreram esses 2 policiais federais. Conseguiram chegar à quadrilha e ela era formada por 6 pessoas. 4 peruanos e 2 brasileiros. Mataram 2 deles, né, os outros 4 foram presos, e a ligação deles era com as Farc. No decorrer das investigações, inclusive, chegaram à conclusão de que os fuzis que mataram os colegas policiais federais, eles tinham timbre do exército colombiano. Ou seja, as Farc conseguiu estourar alguns pontos do exército colombiano na Colômbia, pegou esses fuzis e repassou para a guerrilha que estava transportando essa droga Brasil adentro. Ou seja, é um caso notório de ligação das Farc entrando no território nacional. E eu citei esse caso quando o ministro da Justiça, o Cardoso, esteve no plenário da Câmara dos Deputados. E perguntei ao senhor ministro se há alguma ligação, o que o PT, né, o que eles acham das Farc, já que todos eles fazem parte do Foro de São Paulo. O ministro deu uma resposta ensaboada, saiu pela tangente, disse ali que não, que Farc é guerrilha, combatemos, etc. e tal. Quem quiser ver, também é um vídeo que eu fiz questão de colocar no YouTube, mas que só corrobora o que todos nós sabemos. Farc, tráfico de drogas, PCC, PT, é tudo a mesma coisa. Isso é uma declaração de guerra contra o Brasil. Mataram seus companheiros da Polícia Federal. Sim. Num governo sério, era para estar lotando aquela fronteira de gente ali, para dar um cano no tráfico de drogas. Agora, essas armas do exército colombiano, Eduardo, eu vou lhe dizer qual é a origem. Eles não invadiram nenhum quartel do exército, não. O que acontece é o seguinte: quando eles tomam algum lugar, ou eles tomam algum posto policial que serve de ponto de apoio para operações que envolvem polícia, exército e aeronáutica também, quando as Farc tomam esses postos que matam as pessoas, eles pegam todo o armamento que eles têm, entendeu? É assim Sim. que eles têm arma que são oficiais, né, do exército ou da polícia. É dessa forma. Quando são assassinados, não sei quantos, que há pouco tempo teve uma matança de 13 entre exército e policiais, eles pegam as armas, eles tomam toda a munição, arma, levam tudo. Por isso que eles têm. É o fim da picada. Mas é um caso notório. Eu fiquei estarrecido porque eu nunca tinha tido notícias de uma atuação com mortes de policiais tão dentro do território nacional. Isso aí, qualquer pessoa pensaria que num governo sério, a gente não vai chegar ao ponto de falar que tem que declarar guerra, mas que pelo menos para criar uma força conjunta com o exército peruano ou colombiano, enfim, e fazer alguma coisa naquela região de fronteira. E, inclusive, a região de fronteira que há alguns anos atrás a Câmara dos Deputados, junto com o Senado, aprovou a lei do adicional de fronteira, a fim de criar um estímulo para que policiais federais, agentes da Receita e algumas outras carreiras, para que eles ficassem na fronteira do Brasil, preenchendo aquela área, estimulados a trabalhar, já que a estrutura é tão ruim na fronteira, mas que o governo, passados 2 anos da aprovação dessa lei, insiste em não fazer o pagamento. Eu também perguntei ao ministro da Justiça quando que ocorreria o pagamento do adicional de fronteira, e mais uma vez ele saiu pela tangente, falando que está esperando as categorias envolvidas fazerem um estudo para dizer o que é e o que não é região de fronteira.
Ou seja, mas que é muito isso? difícil. eles estão a quase... A gente aprende isso no curso primário, na aula de Ô, geografia. José Que é Cardoso, isso, você é um não é o Eduardo Bolsonaro que falou. Olha, Cardoso. Você é um bandido, o Eduardo Cardoso. Você é um bandido, um vagabundo no Foro de Samba. A gente fala aqui sempre, o Eduardo Bolsonaro, que esse cara é o ministro da injustiça. Sim. A gente fica muito decepcionado com esse tipo de conduta, né? Ô Eduardo, tem um fato antigo que eu fui a primeira pessoa a reportar isso aqui no Brasil, inclusive com a ficha criminal do terrorista, que me foi cedida por um coronel da Colômbia, que é meu amigo, que era do Serviço de Inteligência. Ele me passou a ficha criminal do sujeito. O camarada chama-se, o nome dele é não sei o que lá, Orozco, agora eu não me recordo, e era conhecido como Tatareto. Esse camarada vivia em Manaus, ele tinha uma embarcação de pesca, tinha uma venda, uma coisa assim, uma loja, tinha casa, tinha uma fazenda e tal. E lá, a Polícia Federal descobriu que aquilo dali era um acampamento das Farc, ele tinha sob o comando dele 100 homens, ele tinha rádio escuta, ele passava as transmissões para a Colômbia, e essa coisa foi desmantelada, né? Então eles foram presos e tal. Eu reportei isso daí, publiquei a ficha do camarada e tudo mais. Aí o que é que aconteceu? Ele foi preso, e na hora que ele foi preso, isso tudo está lá no meu blog Nota Latina, se você botar Tatareto, você vai encontrar toda essa história. Os policiais, quando descobriram que ele era das Farc, disseram assim, e agora, o que é que a gente vai fazer? O presidente não vai gostar. Na época era Lula o presidente. E aí, pouco tempo depois, esse camarada foi solto, porque uma juíza que pegou o caso, foi encaminhado à justiça, né? E a juíza que pegou o caso entendeu que esse delegado da Polícia Federal não tinha jurisdição sobre aquela área onde ele prendeu o camarada. E aí mandou soltar. E pouco tempo depois, esse camarada, esse mesmo Tatareto, voltou a ser preso. Eu publiquei aqui pelo Facebook, na minha página, inclusive com uma nota explicando tudo isso daí. Ele voltou a ser preso e a essa altura eu acredito que ele deva ter sido solto novamente, entendeu? Então as coisas acontecem assim. A própria Polícia Federal fica de mãos atadas porque eles fazem o papel deles, cumprem com o dever deles. Quando esbarra na justiça, encontram uma desculpa para liberar esses camaradas. Por quê? Porque o governo não quer que prenda eles. E eles continuam soltos aqui dentro do Brasil, com acampamento, fazendo tudo o que querem, traficando arma, droga e tudo mais. Entendeu? Sim. Então é muito complicado. Eu, pelo menos, que só acompanho a coisa e só denuncio, não tenho poder de absolutamente nada, não sou de grande mídia, não sou coisa nenhuma, eu fico desesperada, mas eu não sei, alguém tem que fazer alguma coisa, e eu não sei se vocês podem fazer. Ao contrário do que ocorre com o MP, o delegado federal ele não tem sobre si o princípio da inamovibilidade. Então, quando ocorre algum caso que desagrade o governo, como o líder, o 01 da Polícia Federal é o ministro da Justiça, ele tem poderes para transferir. O que ele não pode fazer é transferir o delegado ou agente federal, por exemplo, de São Paulo e mandar ele para Corumbá. Mas ele pode pegar ali em São Paulo, ele está na delegacia de repressão a crimes previdenciários, ele pode colocá-lo numa delegacia de repressão a crimes fazendários, enfim. Ele tem como colocar aquele servidor de escanteio. Então, realmente é uma situação lastimável, mas se os senhores repararem, tudo que nós estamos discutindo aqui passa pela decisão de uma pessoa, da presidência da República. Exatamente. Se nós tivermos ali sentada uma pessoa séria, uma pessoa patriota, que pense nos brasileiros, a gente com certeza iria poupar o Brasil e os brasileiros de inúmeros problemas. Não só financeiro, não. Todos eles sociais, questão de lazer e etc. Então a gente tem que pensar realmente o que a gente quer para o nosso país e com certeza com o voto impresso eu acredito que a gente vai ter um mínimo de lisura nas próximas eleições para poder eleger o nosso representante mor. Mas já anunciaram que nessas próximas eleições não vai ter o voto impresso? Na verdade, o governo, isso aí ele tá jogando verde, ele não bateu o martelo com relação a isso aí, não. Bom, tudo bem, essas eleições do ano que vem não tem assim essa importância toda, né? São vereadores e prefeitos. Claro que o prefeito tem um peso. Fez o dinheiro deles aí para roubar o Brasil.
Sim, mas assim, eu acho que mais importante do que vereador e prefeito são deputados, senadores e presidente. Eu Olha, acho Graça, que, olha, sobretudo as casas legislativas. Tudo eu acho importante, mas nas câmaras de vereadores foi onde o PT se fez, viu? Na roubalheira dos municípios do Brasil. Vide o caso do Celso Daniel, né? Celso Daniel, né, Eduardo? Não foi à toa, né? Sim. Não só ele, como as últimas 8 pessoas que tiveram contato com ele. E o Toninho do PT em Campinas. O Toninho em Campinas também. Então, para vocês verem que eles não estão de brincadeira e pelo poder, realmente, eles fazem o diabo. Eles são o diabo, né? Eduardo, Alex, eu acho que a gente já foi longe já foi longe aqui. Vamos encaminhar para o encerramento, né? Eu gostaria só de pedir, antes de agradecer a participação do Eduardo, pedir para o Eduardo fazer uma finalização aí, né? Que nós sabemos, não é segredo para ninguém, que o pai dele está lutando para ser candidato a presidente em 2018, né? Então, se quiser deixar uma mensagem em relação a isso, Eduardo, nós já agradecemos de antemão a sua participação, né? Então, você está com a palavra aí para finalizar o programa. Ok, Dante, o deputado Jair Bolsonaro ele não fala em presidência da República porque se ele falar alguma coisa com relação à presidência da República, ele vai tomar uma multa federal, porque seria propaganda eleitoral antecipada. Porém, como muito se ouve falar na internet, muitas pessoas pedindo para que ele saia candidato a presidente, e ele, de fato, ele diz que ele está saturado como deputado federal. Ele entende que pode proporcionar muito mais ao povo brasileiro se candidatando a outros cargos, a estar no jogo político nacional por ocasião das próximas eleições. E nesse sentido, eu falo aqui na Rádio Vox, em primeira mão, que a janela de transferência de partidos, que foi aprovada no Senado Federal, ela deve ser promulgada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, em fevereiro. E o que isso significa? Significa que os deputados e senadores, os parlamentares em geral, eles poderão mudar de partido sem perder o seu mandato. E aí, o deputado federal Jair Bolsonaro, ele anda em tratativas avançadas com o meu partido, que é o Partido Social Cristão, no sentido de fazer parte ali da executiva e que os membros da executiva decidam entre eles quem será o candidato à presidência da República em 2018. E não fazer como fez o Partido Progressista, que é o atual partido do deputado Jair Bolsonaro, que vendeu a legenda do partido para o PT. Deu o tempo de televisão para o PT, sabe-se lá em troca de quê, né? Será que... Dia do petrolão, né? Será que eles gostam aí da... É porque a Dilma emagreceu e eles gostam de magrinhas? Ela é bonita. Então fica aí essa mensagem. Se Deus quiser, o deputado Jair Bolsonaro irá para um partido melhor e quem sabe aí nós tenhamos alguns candidatos mais preocupados com o Brasil na campanha eleitoral de 2018. Legal, Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, viu? Muito obrigado. Obrigado também pela sua participação lá no dia 13, lá na Vida Paulista, no nosso carro de som. Você é nosso convidado perpétuo aqui. Sempre que quiser falar, seus irmãos, sempre seu que pai, puder, você, seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua irmã, quem vocês quiserem trazer aqui. Seu papagaio. Minha irmã tem 5 anos. Pois é, não, fiquei sabendo que você tem uma irmã também. Eu achei que era só você, o Flávio e o Carlos, né? Mas me disseram que você tem uma irmã também. Ela o pessoal já apelidou ela de Bolsonete, né? Tadinha, ela só tem 5 anos, mas com certeza está no caminho da direita. Falar mais uma vez aqui, agradecer o espaço aí, Dante, Alex, Graça, a todo mundo da Rádio Vox. É um prazer falar com vocês e com certeza a internet é a nossa imprensa livre e é por isso que, independente da audiência, podem contar comigo e que com certeza a gente vai se ver e ouvir outras vezes. Mais de 17 mil pessoas, então eu acho que é mais que a maioria dos programas de rádio do Brasil agora, hein? Foi excelente, hein? Baita recorde. Parabéns para você. Eduardo, foi um prazer muito grande conversar com você. Logo que a gente inaugurou a Rádio Vox, eu fiz uma entrevista muito boa com seu pai. Outro dia desse, Alex passou e eu estava vendo, poxa, mas que entrevista gostosa. Foi muito boa. Alto nível. Foi muito boa e foi um prazer muito grande conversar com você também. Pena que eu peguei só um pouquinho, né? Mas valeu a pena o que a gente conversou. Foi um prazer realmente. Muito vocês e quer muito bem de vocês. Obrigado. Haverá outras oportunidades, com certeza. Muito obrigado. Se Deus quiser. Um abraço. Já voltamos aí, pessoal. Um abraço Eduardo. Mais aí. Abraço. www.radiovox.org. Boa noite, caros amigos da Rádio Vox. Estamos ao vivo aqui com o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
E o nosso amigo Dante Mantovani. Tudo bem, Eduardo? Como vão as coisas aí em Brasília, people? Boa noite, Alex Pereira. Boa noite, Dante Mantovani. A todos que nos ouvem. Agradecer primeiramente a abertura que o espaço aí que a Rádio Vox me proporciona. E Brasília está pegando fogo. Tem muita gente aí fazendo brincadeira, fazendo memes aí com o japonês da Polícia Federal, falando que tem muito deputado aí que está acordando 5